Eu posso explicar a frase, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Bom, eu não posso explicar, isso já requereria um curso inteiro, né, que eu não estou capacitado para dar. Mas é evidente que quando diz a sua imagem e semelhança, e não é igualdade, é analogia. Tá certo? Então, quer dizer, existem semelhanças, existem diferenças. É apenas uma imagem e não uma realidade. Ele não criou um outro deusinho. Tá certo? Então, no que o homem se assemelha a Deus? Na participação que o próprio Deus tem na constituição dele mesmo, que foi exatamente o que eu expliquei na primeira parte. Quer dizer que se não existe esse influxo do Espírito Santo na inteligência humana, a inteligência humana simplesmente não existe. Existe o aparato material, cerebral, na verdade, né, que é constituído das várias funções, razão, memória, linguagem, etc, etc, etc. Então, a primeira semelhança do homem com Deus é ter um eu. Como é que Deus se autodefine? A única autodefinição que Deus dá de si mesmo na Bíblia diz: quem é você? Eu sou o eu sou. Hã? Eu sou a força de poder dizer eu. Quer dizer, eu sou autor. Eu faço. Hã? Não é, eu não padeço o que acontece. Eu faço, eu ajo, eu crio. Tá certo? E isto o ser humano também tem, numa medida enormemente menor e dependente do influxo do Espírito Santo. Então, esta é a semelhança principal. Se a formação da personalidade tem algo a ver com a descoberta da autoconsciência pelo influxo do Espírito Santo, tem tudo a ver. Ela é isto, no fim das contas. Quer dizer, a luta da consciência humana para ela se formar, para tomar posse de si mesma, para ela poder dizer a palavra eu com conhecimento de causa, a leva inevitavelmente a este núcleo central, a esta origem, a este quase que cordão umbilical que a conecta com o Espírito Santo. Tá certo? E você vai ver que, no fundo, a operação mais profunda da autoconsciência é a prece, é você pedir, e pedir, e pedir, e pedir, e pedir. Que Deus lhe dê precisamente isto. Né? Quer dizer, São Boaventura, você conhece Deus em 3 etapas. Você conhece Deus na sua sombra, que é o mundo da natureza, o mundo físico, onde aparecem sinais de Deus, sempre nublados e confusos, tá certo? Na sua imagem, que é a sua própria autoconsciência. Né? Você lembra que Aristóteles definia Deus como noesis noesios, o pensamento do pensamento, a consciência da consciência. Tá certo? Então, você entende que Deus é, de maneira constante, permanente e plena, esta luminosidade que a sua autoconsciência consegue às vezes. Então, a nossa autoconsciência é participação na luminosidade divina. Né? E é claro que a formação da personalidade se baseia nisto. Você não percebe isso no começo. No começo você quer apenas adquirir certas qualidades que você aprecia ou que você inveja, tá certo? Se você não consegue as qualidades, você pelo menos quer destruí-las no sujeito que você inveja. Né? Então, a busca da autoconsciência é no início um processo muito nebuloso e ele vai se esclarecendo na medida em que ter uma consciência é querer mais consciência. Tá certo? Por isso, vamos dizer, a grande tragédia da evolução pessoal e intelectual de pessoas que paralisam e cristalizam. Elas descobrem uma coisa, elas dizem, é isto, e estabiliza por ali mesmo. Eu vi isto em várias gerações de pessoas que foram meus alunos, descobriram alguma coisa e estacionaram ali mesmo. Né? Quer dizer, perderam o principal, o fio da meada, que é justamente vamos dizer, esta prece interior, esse desejo profundo, né, de receber o influxo do Espírito Santo cada vez mais e se arraigar na realidade de maneira cada vez mais plena, na máxima medida da sua possibilidade, da sua necessidade, porque nós não precisamos conhecer tudo efetivamente, mas Deus sabe o que nós precisamos conhecer. Eu poderia comentar o conteúdo daquele livro do Antônio Negri sobre Descartes. Não, comentar eu não posso, mas eu posso dar um resuminho. Ele analisa o pensamento do Descartes como um pensamento que foi importante no surgimento da mentalidade da burguesia, portanto do poder burguês. E eu acho que ele está montado na razão, eu acho que isso aconteceu mesmo. Quer dizer, Descartes dá um passo dentro desse dualismo e o Kant consolida. E o que é isso aí? Está criando a mentalidade da burguesia. Embora o Descartes não fosse, o Kant era um burguês típico, e o Descartes não era. Descartes era um sujeito que vinha da aristocracia.
Arthur Gomes pergunta, o senhor já ouviu falar de um autor chamado Eliphas Levi? O que acha dele? Bom, eu sugiro que você leia o que o René Guénon escreve sobre o movimento ocultista francês do século XIX e do começo do século XX. Você vai perder muito do seu interesse em Eliphas Levi, porque a crítica que ele faz disso é devastadora. Não escapa pedra sobre pedra. Quais os principais passos que o indivíduo... Aqui, Nelson Filho pergunta, quais os principais passos que o indivíduo deve dar para se livrar da mentalidade burguesa? Bom, tem algumas coisas que você pode fazer imediatamente. Primeiro, você se aprofundar mais no cristianismo, mas, sobretudo, na crítica cristã da sociedade moderna. Não tanto a crítica protestante, que é muito baseada em moralismo, né, e, portanto, na própria mentalidade burguesa, que fica numa espécie de cachorro mordendo o próprio rabo, mas na crítica de certos autores católicos que não são autores oficiais da igreja, não são representantes do pensamento oficial da igreja, mas que são, vamos dizer, o melhor que produziu, vamos dizer, a intelectualidade católica no século XX. Leia o Chesterton, leia o Georges Bernanos, leia o Léon Blois. Léon Blois é um cara um pouco maligno, mas vale. E o François Mauriac. Então, esses são camaradas que analisam assim, a mentalidade burguesa até o fim de uma maneira impiedosa. E mostrando assim, olha, meu filho, se você é um cristão, um católico, pelo menos, você não pode ter essa mentalidade burguesa. Nós temos que transcender isso infinitamente. Eles não chegam a formular alternativas, mas a análise crítica que eles fazem é suficiente para te curar. Então, por exemplo, esse conflito insolúvel do egoísmo com o amor, que na verdade também nem existe, porque, bom, se eu amo uma pessoa, bom, alguma felicidade esse amor me dá. Então não há um conflito entre a minha felicidade e a dela. Eu dependo da dela para eu ser feliz, então as coisas se somam, na verdade. Isso é o que acontece na realidade, mas para a mentalidade burguesa, não. Ou é altruísmo ou é o egoísmo. O que coloca você numa posição psicologicamente impossível, porque você vai dizer, o sacrifício de Jesus Cristo foi totalmente altruísta. Altruísta é uma pinóia, né? Ele ganhou o universo inteiro de presente, Deus Pai deu tudo para ele, pô. Né? Então, e vai dizer que ele não sabia disto? Né? Se eu fizer a vontade do meu pai aqui, ele vai me dar tudo. Será que ele não sabia? Será que ele era bobo? Eu vou só me ferrar aqui para sempre? Fala, claro que não. Tá certo? Então, o altruísmo total, ele só existe conceptualmente, ele só existe logicamente, como conceito, mas não como realidade psicológica. Aqui, Caio de Souza Casaroto pergunta, existe alguma relação entre essa espiritualidade kantiana da separação entre Deus e o ser humano como entidades espirituais independentes e a crítica do teólogo protestante Karl Barth de negar qualquer conhecimento sobre Deus por meio da analogia entes, mas sem sombra de dúvida. Né? Se você não tem, vamos dizer, analogia entes, que é o fato de que existe uma analogia entre as coisas existentes no mundo espaço-temporal e o próprio Deus, uma relação analógica. Analogia é uma síntese de semelhanças e diferenças, de maneira que algo você pode conhecer, esse algo nunca é exato, mas é alguma coisa. Se não existe isso, então você não pode conhecer Deus de maneira alguma, então você é obrigado a obedecer a um Deus que você não conhece, ao qual você não tem acesso no mundo da experiência. Isso é o Karl Barth é kantismo puro.